Ah, imagina a seguinte situação. Imagina a compra de uma Ferrari novinha, daquelas de, sei lá, 40 mil dólares. Aí o carro é estacionado numa garagem e fica lá, impecável, brilhando. Uhum, tô imaginando a cena. Pois é, mas aí vem a grande surpresa, né? Você descobre que enquanto as luzes dessa garagem estão apagadas, essa mesma Ferrari trabalha secretamente como um motorista de aplicativo. Como assim? Rodando sozinha? Exato, rodando pela cidade e gerando renda que é suficiente para pagar o próprio IPVA e, tipo, ainda deixar um lucro legal no final do mês. Nossa, um sonho de consumo. Totalmente ficção científica financeira, né? Mas hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai ver como essa lógica acabou de se tornar realidade. E o mais louco é que não é com carros esportivos, mas num dos mercados mais tradicionais e estáticos que existem, que é a altíssima relojoaria. Mas o detalhe dessa analogia da Ferrari que eu acho importante pontuar é que, bom, um carro de luxo gasta pneu, consome combustível, sofre desgaste físico rodando por aí o dia todo, né? Com certeza, tem manutenção, tem tudo. Exato. O que torna o objeto da nossa análise de hoje tão disruptivo, tão diferente, é que o desgaste acontece tipo a milhares de quilômetros de distância, enquanto o item físico permanece ali, intacto no pulso do dono. É uma dinâmica muito doida. E para embasar essa nossa investigação hoje, a gente trouxe um conjunto de fontes bem interessante para mapear os dois lados dessa moeda, sabe? Sim, a gente tem materiais bem complementares hoje. Isso, a gente tem um artigo super detalhado da plataforma KuCoin, que destrincha a engenharia e a infraestrutura de um relógio específico, o Epic X Go Mining, que, pelo que vi, é uma parceria entre a relojoaria Jacob Co. e a empresa de mineração Go Mining. Além disso, a gente também analisou um boletim de mercado atualizado da própria KuCoin. Isso é legal para trazer o contexto macroeconômico do Bitcoin no momento. E claro, para trazer toda essa teoria para a lama do mundo real, para a prática mesmo, a gente tem o transcrito de uma análise financeira bem crua, feita nas trincheiras do YouTube, lá no canal Resende Invest. Olha, vamos desempacotar isso logo de cara, porque a colisão de mundos aqui é, assim, frontal. De um lado, você tem o luxo analógico, feito de engrenagens de tradição pura. Sim, o suprassumo do status. E do outro lado, a gente tem a força bruta dos data centers de criptomoedas, né? E a ponte entre esses dois universos tão diferentes é justamente esse relógio, o Epic X da Jacob Co. Que é uma peça impressionante, diga-se de passagem. E mais. E baseado nas nossas fontes, acho que vale muito a gente contextualizar o calibre dessa marca para quem está acompanhando a gente. Porque o canal Resende Invest, por exemplo, faz questão de frisar que a Jacob Co. opera numa estratosfera de exclusividade tão alta que faz gigantes como Rolex ou Tag Heuer parecerem, sei lá, marcas de varejo comum de shopping. É outro patamar, com certeza. A gente está falando de um nicho muito, muito específico de bilionários e colecionadores sérios. Exatamente. E o produto em si, fisicamente falando, é uma máquina. É uma caixa de titânio de 44 milímetros com um revestimento dele ser preto, que é aquele Diamond-like Carbon, sabe? Ah, sim, que garante uma resistência absurda a arranhões, né? Isso, o relógio fica quase blindado. Mas o grande aceno para a galera da tecnologia tá no design. O movimento manual do relógio é esqueletizado, todo aberto, e foi desenhado explicitamente para imitar a estética de placas de vídeo de ponta. É uma homenagem mecânica super direta ao hardware de mineração. E um ponto crucial aqui é que tudo isso é limitado a apenas 100 unidades globais. 100 relógios no mundo todo. 100 unidades não é nada. Não é nada. E é exatamente nessa tiragem minúscula, quase inexistente, que a gente esbarra na primeira grande fricção matemática das nossas fontes de hoje. Opa, qual fricção? Então, o artigo oficial da KuCoin posiciona o valor de tabela dessa peça em 30 mil dólares. 30 mil? Ok. Só que, quando a gente cruza essa informação com a análise prática lá do canal Resende Invest, o valor mencionado por ele já salta para 40 mil dólares. E, tipo, uma diferença de 10 mil dólares não é um errinho de arredondamento. Longe disso. É um termômetro de mercado bem claro. Mas espera aí, isso levanta uma questão enorme. Como que um relógio ganha, do nada, 10 mil dólares de valor antes mesmo da poeira baixar no anúncio de lançamento?
Como isso acontece? A resposta para isso está na precificação implacável do mercado secundário, sabe? Especialmente para itens de altíssima escassez como esse. Ah, a velha lei da oferta e da demanda batendo forte. Exato. Quando um produto une dois grupos demográficos com um poder aquisitivo simplesmente enorme, que nesse caso são os colecionadores obcecados por alta relojoaria e os entusiastas veteranos e ricos do mercado cripto, o preço de tabela de $30.000 vira muitas vezes só um obstáculo inicial. Um valor simbólico para quem consegue comprar direto da fonte, né? Isso. O produto simplesmente evapora das vitrines oficiais no segundo em que é lançado e reaparece instantaneamente nas mãos de revendedores ou naqueles leilões fechados. Refletindo a demanda real de quem ficou de fora. Perfeito. Então, esse salto direto para $40.000 mostra que o mercado já embutiu ali o prêmio pela exclusividade e pela inovação tecnológica dessa peça. O pessoal paga mais para não ficar sem. Certo, faz todo o sentido financeiro. O relógio é deslumbrante, é raríssimo e o preço flutua nas alturas. Mas olha, eu preciso trazer um pouco de ceticismo básico para nossa mesa agora. Por favor, vamos lá. Entenda que o design homenageia placas de vídeo, o conceito é lindo. Mas por que complicar tanto a operação? Tipo, se a ideia da pessoa é ter um ativo de luxo no pulso e também investir em criptomoedas, por que alguém não vai simplesmente, sei lá, numa loja, compra um Rolex tradicional e aí abre o aplicativo do banco no celular e compra $30.000 em Bitcoin separadamente? É a pergunta de $1 milhão. Pois é. Qual é a real utilidade de criar digamos, um gêmeo digital no meio do caminho? Para quem olha de fora, parece muito uma solução extremamente complexa que está desesperada em busca de um problema para resolver. Olha, essa separação que você acabou de propor, de colocar o relógio físico de um lado e o investimento digital do outro, é exatamente a mentalidade que a Web3 está tentando quebrar. E ela faz isso através de um conceito chamado RWA, que significa Real World Assets, ou seja, a tokenização de ativos do mundo real. Tá, e como isso se aplica a esse caso específico? E mais especificamente ainda, isso acontece através das redes DePIN, que são as redes de infraestrutura física descentralizadas. Pensa o seguinte, se uma pessoa compra aquele relógio de luxo convencional que você citou, ela adquire um passivo formidável. Um passivo bem caro de manter, inclusive. Muito. O relógio exige seguro caríssimo, exige manutenção especializada e, no fim das contas, não produz absolutamente nada além de status social e, claro, a hora do dia. A revolução aqui, o que a Kuchen e a GoMining estão vendendo, é a integração invisível de um rendimento financeiro. Ou seja, a pessoa não está só gastando. Exato. O proprietário desse Epic X não está apenas sinalizando riqueza para quem olha para o pulso dele, ele está literalmente carregando um contrato inteligente ali no braço. Um contrato que, lendo as nossas fontes, eles chamam de NFT. E aqui acho que vale um aviso muito importante para quem está escutando a gente. Quando falamos de NFT aqui, não estamos falando daquelas imagens de macacos coloridos que viraram febre em 2021, né? Ah, de jeito nenhum, é outra proposta. O artigo da KuCoin detalha super bem que a compra desse relógio físico desbloqueia um NFT utilitário. Só que a minha dúvida é como que essa chave digital, esse NFT, se traduz em mineração de Bitcoin no mundo real. Porque, fisicamente falando, a caixa de titânio do relógio não tem um processador lá dentro fazendo matemática pesada. Se tivesse, o pulso do cara ia derreter de tanto calor. Ia fritar, com certeza. A mecânica é fascinante justamente porque ela terceiriza todo esse esforço brutal, o calor, o barulho da mineração. Esse NFT exclusivo que o dono recebe funciona como um certificado de propriedade inquestionável lá na blockchain. Ok, uma escritura digital. Exato, uma escritura. Esse token prova que o detentor dele, e por extensão o dono do relógio físico, tem o controle absoluto sobre 1000 terahashes por segundo de poder computacional. A sigla é TH por segundo. 1000 terahashes. Isso. E a sacada é que esse poder físico brutal está alocado em data centers industriais enormes e super refrigerados da GoMining, espalhados em várias partes do mundo. O relógio, no fim das contas, atua só como um painel de controle bem chique e silencioso para uma máquina industrial muito barulhenta que não para de trabalhar nunca. Tá, vamos fazer uma pausa técnica aí, porque
1000 terahashes por segundo soa como um jargão bem pesado para quem não vive no escuro dos fóruns de criptomoedas, né? Pode assustar um pouco quem não é da área. Traduz isso pra gente. O que é um hash na prática do dia a dia? Claro. Para simplificar bem, sem a gente perder o rigor técnico das fontes, um hash pode ser imaginado como a tentativa de adivinhar a combinação de um cadeado criptográfico incrivelmente complexo. Um cadeado digital. Isso. A rede do próprio Bitcoin cria um enigma matemático gigante a cada 10 minutos. E o primeiro computador no mundo que conseguia adivinhar a resposta certa para esse enigma destrava o tal cadeado, adiciona um bloco novo de transações à rede e, em troca desse trabalho todo, recebe bitcoins novinhos como recompensa. Ah, entendi. E o terahash? Um terahash significa 1 trilhão dessas tentativas de adivinhação por segundo. Caramba! Ou seja, o cara que usa esse relógio possui uma máquina dedicada do outro lado do planeta, fazendo 1000 trilhões de palpites matemáticos por segundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um único e exclusivo objetivo que é quebrar esse cadeado primeiro e ganhar Bitcoin. Precisamente, você resumiu perfeitamente, e é exatamente isso que transforma aquele símbolo de status que antes era totalmente passivo num ativo gerador de yield, ou seja, gerador de rendimento contínuo. O que nos empurra direto para a matemática crua do negócio, que é onde a coisa fica mais interessante. Se essa máquina está lá fazendo 1000 trilhões de palpites por segundo em nome de quem comprou o relógio, qual é a realidade financeira que isso bota no bolso do cara? É aí que entra a análise do YouTube, né? Exato. E a fonte do Resende Invest traz um choque de realidade simplesmente espetacular para a nossa discussão. Porque o youtuber não está só teorizando numa lousa. Ele realmente opera a própria fazenda de mineração aqui no Brasil. Ele tem a pele em risco no negócio. Sim, e no vídeo ele relata que gastou o equivalente a uns 20 mil reais montando o próprio equipamento, lidando com compra de peças, fios espalhados, aquele calor absurdo, um barulho de turbina de avião dentro de casa. E qual é a capacidade dessa estrutura toda que ele montou com 20 mil reais? Apenas 165 terahashes por segundo. Nossa, é uma diferença brutal. E piora, com essa capacidade de 165, descontando o custo pesadíssimo da energia elétrica no Brasil, ele tira um lucro líquido que varia de só 2 a 3 dólares por dia. É muito esforço para pouco retorno diário na ponta do lápis, né? E a disparidade de escala com o relógio é muito gritante. O Epic Chase entrega 1000 terahashes por segundo para o dono, o que dá mais de 6 vezes a capacidade do equipamento doméstico inteiro do youtuber, e sem nenhum daqueles atritos logísticos, sem barulho, sem conta de luz estourando em casa. Zero dor de cabeça física. Zero. E segundo as projeções que foram feitas na análise do vídeo dele, usando algumas ferramentas de inteligência artificial para calcular, esses 1000 terahashes do relógio gerariam um lucro líquido diário ali entre 15 e 20 dólares. Isso já com os custos de manutenção e a energia do data center da Go Mining abatidos automaticamente do valor. Eles já tiram a parte deles antes de te pagar. Exato. O valor é líquido. Então, no final do mês, isso resulta em cerca de 600 dólares de renda limpa caindo na carteira digital do proprietário. E vale notar que o artigo oficial da KuCoin converge bastante com essa faixa, porque eles estimam uma geração de 0,0005 a 0,001 Bitcoin por mês, a depender da dificuldade da rede. E aqui, gente, é onde a matemática do retorno sobre o investimento, o famoso ROI, exige uma atenção redobrada da nossa parte. Vamos pegar esse cenário dos 600 dólares mensais líquidos. Em um ano corrido, a gente está falando de 7.200 dólares gerados pelo relógio. Ok, uma graninha boa. Sim, mas se a pessoa desembolsou os 30 mil dólares do preço oficial, ou pior ainda, os 40 mil dólares se ela comprou no mercado secundário, uma conta de padaria super simples mostra que levaria entre 4 e mais de 5 anos apenas para empatar o custo inicial da compra. 4 a 5 anos no 0 a 0. E isso, claro, presumindo que a cotação do ativo se mantém estável, o que é quase impossível no Bitcoin e que as máquinas lá do data center nunca quebrem ou falhem.
Olhando friamente para os números, mais de 4 anos é um tempo de espera astronômico nesse mundo tão agitado das criptomoedas. Ninguém entra nesse mercado de cripto para esperar meia década só para não ter prejuízo, certo? Olha, a análise puramente aritmética sugere isso, sem dúvida. Parece loucura financeira, mas a psicologia do comprador de itens de altíssimo luxo funciona numa frequência totalmente diferente do investidor comum. Como assim? Para entender esse prazo de 4 ou 5 anos sem achar que o cara rasgou dinheiro, é fundamental a gente traçar um paralelo com o comportamento tradicional de quem compra bens de ostentação. A sabedoria convencional do mercado dita que um carro esportivo de luxo, voltando para sua analogia, perde tipo 20% do seu valor no exato instante em que o pneu dele toca a rua do lado de fora da concessionária. Sim, a depreciação é um buraco negro imediato. Imediata e contínua, não para nunca. Um relógio de luxo comum pode até manter o valor dele de vitrine se for um modelo muito raro, mas ele continua sendo, na melhor das hipóteses, um pedaço inerte de metal e vidro. O Epic X da Go Mining inverte toda essa lógica. Ele tenta ser o único ativo de luxo do mundo que literalmente vai se recomprando aos poucos, mês a mês, com o passar do tempo. Nossa, esse é um ângulo fascinante. A pessoa tem o status imediato de desfilar com uma peça raríssima num jantar ou num evento, mas lá nos bastidores, o objeto está trabalhando e absorvendo a própria depreciação dólar a dólar. Exato, ele amortece o próprio peso financeiro. Só que, e aqui eu preciso bancar o advogado do diabo de novo, tem um fator de risco gigantesco nessa equação toda de longo prazo. Que inclusive o boletim macroeconômico da KuCoin escancara pra gente. A volatilidade das criptos. Exatamente, a volatilidade. O documento relata que o Bitcoin recentemente recuou ali para a faixa dos $69.300. E isso foi reagindo diretamente a uma pausa nas reduções das taxas de juros lá pelo Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos. Que mexe com o mercado global inteiro. Mexe com tudo. E a regra é clara: se os juros americanos ficam altos, o grande capital foge de ativos de risco, como o Bitcoin, e vai para a renda fixa deles. Logo, aqueles $600 de lucro líquido desse mês que o relógio gerou podem despencar fácil para uns $300 no mês que vem, se o humor macroeconômico global azedar. Com certeza. A volatilidade é a força motriz, o coração de todo esse ecossistema. Mas a mentalidade do minerador real, que o youtuber defende com muito fervor na análise dele, não é ficar focado na cotação que o Bitcoin vai ter na semana que vem. Eles olham bem mais para frente. Muito mais. O conceito fundamental aqui que guia esse investimento é o halving. A cada 4 anos, a recompensa que a rede do Bitcoin paga para quem quebra aquele cadeado criptográfico que a gente mencionou, cai exatamente pela metade. A emissão de moedas novas se torna mecanicamente mais escassa. Então vai ficar mais difícil ganhar Bitcoin. Fica mais difícil e paga menos unidades. Com isso, os 1000 terahashes por segundo desse relógio vão inevitavelmente minerar menos frações de Bitcoin no futuro do que eles estão conseguindo minerar hoje. Então, para que a matemática do lucro continue fazendo sentido ao longo de 5 anos, a cotação em dólares da moeda precisa compensar essa escassez de produção com uma valorização de mercado simplesmente brutal. Então a grande aposta de quem compra não é acumular esses $600 mensais para ir gastar numa loja no shopping no final de semana. Longe disso. A tese, projetada pela análise lá do YouTube, é ir estocando, acumulando essas pequenas frações de Bitcoin recebidas pelo relógio, acreditando fielmente que num horizonte aí de 8 anos, uma única unidade de Bitcoin possa alcançar 400 mil ou quem sabe até $1 milhão. É o sonho de quem está nesse mercado. A joia, nesse cenário de longo prazo, funciona quase como um mecanismo de acumulação forçada, tipo uma poupança de altíssimo risco. É uma alavancagem de tempo, sabe? Quem investe pesado num projeto desses está pagando caro pela estética e pela escassez absurda de hoje para conseguir financiar uma posição bem sólida e passiva a longo prazo num ativo que é deflacionário. Faz sentido. Mas especular sobre lucros futuros na casa dos milhões de dólares exige obrigatoriamente que o alicerce inteiro do projeto se mantenha intacto até lá.
E é bem nesse ponto que a nossa investigação esbarra na maior fragilidade estrutural do EPIC-X. O maior defeito dele, digamos assim. O calcanhar de Aquiles das redes de PIN e, na verdade, de qualquer ativo tokenizado hoje, que é o paradoxo da centralização. O que nos leva para uma questão logística super crítica das fontes. A essência do Bitcoin, o motivo de ele existir, é ser invulnerável justamente porque não tem uma sede física, não tem um CEO que você pode processar, não pode ser desligado por uma ordem judicial de um governo. É o ápice da descentralização financeira. Perfeito. Contudo, essa infraestrutura toda atrelada ao relógio exige uma dependência absoluta, total e irrestrita de uma única entidade corporativa que é a empresa Go Mining. E o abismo entre a natureza do ativo final, que é o Bitcoin descentralizado, e o método de extração dele pelo relógio é colossal aqui. É um contraste muito grande. Demais. Pensa bem, o proprietário do relógio está lá minerando a moeda que é a mais resistente à censura da história humana. Mas ele está fazendo isso através de um gargalo corporativo completamente centralizado. Se um data center principal da Go Mining pegar fogo, ou se a empresa sofrer um ataque cibernético devastador, ou ainda se o governo do país onde esses servidores físicos estão alojados decidir da noite para o dia proibir a mineração de cripto. O mesmo se a empresa simplesmente quebrar, for a falência, né? Exatamente, se ela falir, a infraestrutura simplesmente desaparece, evapora. E aquele contrato inteligente super tecnológico no pulso do usuário volta a ser apenas o que era antes. Um relógio muito bonito, muito caro, mas que só marca as horas e nada mais. Perde toda a mágica da Web3. Perde tudo. O risco principal aqui, portanto, não reside na matemática inflexível e segura da rede do Bitcoin, mas sim na fragilidade corporativa dessa ponte que está ligando o mundo real ao mundo digital. O risco de contraparte é evidente e não dá para ignorar. E além desse risco macro da empresa, há também um risco bem tangível na ponta do usuário, no dia a dia. E o artigo da KuCoin dedica uma seção considerável para explicar as exigências de segurança para quem adquire essa peça de $40 mil. Sim, a parte de segurança cibernética do usuário. Isso. Porque agora, o objeto físico não atrai apenas os ladrões de joias tradicionais. Ele atrai hackers do mundo inteiro. As fontes mencionam o uso quase que obrigatório de carteiras digitais multi-assinatura, Que são aquelas que exigem aprovações de diferentes chaves privadas antes de movimentar qualquer fundo, né? Exato, não é só uma senha. Além disso, tem autenticação biométrica severa para o usuário conseguir fazer o saque dos rendimentos mensais que o relógio gerou. Mas, lendo isso tudo, eu fico pensando num cenário muito mais mundano. Um roubo físico. Como assim? Tipo, se alguém está andando na rua, num lugar perigoso, e é assaltado. O ladrão bota uma arma e leva a caixa de titânio de 44 milímetros do pulso do cara. A pergunta que fica é, o ladrão leva junto os 1000 terahashes de poder de mineração para casa dele? É uma excelente pergunta. E a logística para evitar que um roubo físico na rua se torne também um roubo digital na blockchain é intrincada, mas é essencial para que essa ideia de tokenização de ativos do mundo real consiga sobreviver. E como eles resolvem isso? O artigo da KuCoin e as diretrizes oficiais da Go Mining detalham que a prova de propriedade definitiva não é apenas estar com o relógio no pulso. Existe todo um registro físico de um número de série único que está gravado lá de forma imutável na blockchain. Tá, e o que isso garante? Isso cria um vínculo direto, amarrado em código, entre o NFT original e a carteira multi-assinatura do dono legítimo que comprou lá no início. Então, se o relógio físico for roubado num assalto, o ladrão não consegue de jeito nenhum acessar a carteira onde os bitcoins minerados estão sendo depositados todo dia. Ah, porque ele não tem as senhas nem a biometria. Exatamente. Porque ele não possui as chaves digitais privadas e muito menos as validações biométricas do dono. A mineração, mesmo com o relógio na mão do bandido, continua caindo na conta segura da vítima. Certo. Então, o ladrão fica com uma peça de metal chique, mas a vítima, que tomou o susto, pelo menos continua recebendo o rendimento digital gerado lá no data center. Menos mal, né? Menos mal. Mas isso puxa uma outra dúvida super importante. E se esse dono original quiser vender o relógio de forma legítima, sei lá, no mercado secundário daqui a uns 5 anos?
Se eu, por exemplo, for lá e comprar essa peça de segunda mão num leilão de arte, eu vou querer que aqueles data centers passem a trabalhar para minha carteira digital e não para o cara que me vendeu o relógio. Óbvio. Claro, você pagou pelo poder de mineração também. Sim. Como que essa transferência do poder de computação acontece sem que a empresa matriz perca o controle total de quem é o dono real naquele momento? Aí é que tá. A transferência exige que a burocracia pesada do mundo real atue meio que como um juiz supremo sobre a tecnologia digital descentralizada. A troca de dono, nesses casos, não pode ser simplesmente os dois apertarem as mãos, o cara entregar a caixa do relógio, pegar o dinheiro e ir embora. Não tem como ser informal. Não. O novo comprador e o vendedor precisam obrigatoriamente passar por canais que são autorizados, que muitas vezes são plataformas parceiras de revenda ou o próprio portal oficial da empresa. Quando essa transação financeira é validada legalmente nos sistemas tradicionais e a identidade daquele novo comprador é totalmente verificada, aquele famoso processo de conheça seu cliente, aí sim o sistema centralizado da Algo Mining atualiza os registros lá na ponta deles. Ah, entendi. Eles mexem nos servidores? Isso. Eles revogam imediatamente o acesso do NFT que estava atrelado à carteira do dono antigo, cortam a conexão dele e reatribuem todo o fluxo dos 1000 terahashes por segundo lá para o endereço digital novo do comprador atual. Ou seja, no fim do dia, a garantia de que a transação inteira é segura depende inteira e unicamente da aprovação da empresa central. O sistema todo só funciona e é confiável porque, paradoxalmente, é um ambiente fechado e permissionado. Sim, eles são os donos da bola. E eles estão operando tudo isso em cima da rede do Bitcoin, que é famosa justamente por ser totalmente aberta, livre de permissões e sem um líder central. É uma ironia profunda se você parar para pensar. Em nome da conveniência e de ter um produto de super luxo atrelado à cripto, o investidor, sorrindo, delega o poder dele de volta para uma autoridade central corporativa. É irônico mesmo, mas, olha, é uma concessão que a imensa maioria dos investidores tradicionais está super disposta a fazer. Tudo em troca de não ter que lidar com a parte feia da coisa. Cabos derretidos na sala, barulho ensurdecedor de ventoinha e contas de luz exorbitantes. Coisas que o nosso analista do YouTube enfrenta todo dia nas trincheiras da mineração caseira dele. Pois é, a comodidade sempre cobra um pedágio, não tem jeito. E na Web3, na tokenização, esse pedágio geralmente acaba sendo pago com a moeda da descentralização. Faz muito sentido. Bom, chegando ao fim da nossa análise de hoje, com todas essas informações empilhadas na mesa, o quadro geral que se forma aqui é bem maior e mais complexo do que só vitrine iluminado de uma joalheria cara, né? Muito maior. Esse relógio Epic X não é apenas um experimento de marketing qualquer ou um brinquedinho tecnológico para milionários que estão entediados. Pelo que vimos das fontes, é quase um teste de estresse, em tempo real, sobre os limites do que a gente considera como posse e sobre como a gente enxerga valor. É um marco divisório, eu diria. Com certeza. A gente explorou aqui desde o apelo estético incrível de ter engrenagens minuciosas que imitam placas de vídeo, passando por toda aquela matemática fria de gerar $600 por mês que tentam, a duras penas, anular a depreciação brutal do luxo ao longo de 4 anos. E também vimos as projeções super otimistas de longo prazo, né? O pessoal apostando todas as fichas num choque de oferta do Bitcoin pós-halving. E sem deixar de lado a dissecação da enorme fragilidade que é confiar cegamente numa empresa privada e em seus data centers físicos para garantir o seu acesso a uma rede pública global como o Bitcoin. Sim. E para quem está acompanhando a gente e tenta ler nas entrelinhas para onde a nossa economia de consumo como todo está marchando nos próximos anos, o aprendizado essencial de hoje vai muito além de ter ou não o capital para comprar uma peça dessas. A infraestrutura das redes DePIN e essa tokenização maluca de ativos do mundo real estão pavimentando um caminho bem sorrateiro. Para onde você acha que vai? Hoje, a tecnologia e a infraestrutura para embutir rendimento passivo dentro de um objeto físico requerem uma margem de lucro corporativo que é simplesmente gigantesca para conseguir se sustentar financeiramente. É por isso, e somente por isso, que essa revolução toda começou logo no mercado de superluxo. O relógio de hardware físico virou uma mera interface bonita para uma capacidade produtiva gigantesca e descentralizada. Nossa,
o que deixa uma provocação meio inquietante para quem está acompanhando este nosso mergulho profundo de hoje até o final. Diz aí. Se a tecnologia atual já permite que um mero acessório de ostentação no pulso seja atrelado perfeitamente a servidores do outro lado do mundo, pagando silenciosamente pela sua própria existência através da quebra constante de códigos criptográficos super complexos, quanto tempo será que a curva normal de barateamento da tecnologia vai levar para empurrar essa mesma lógica para dentro das nossas casas normais? Nossa, boa pergunta. Imagina só o momento daqui a uns anos em que os eletrodomésticos mais comuns que a gente usa, sei lá, a geladeira, o ar-condicionado da sala ou o carro comum estacionado ali na garagem, estiverem todos conectados nativamente a essas redes de infraestrutura física descentralizadas, trabalhando de forma invisível, no segundo plano, tipo durante a madrugada, com o único e exclusivo propósito de gerar dinheiro digital suficiente para pagar sua própria conta de energia elétrica lá no final do mês. É uma visão de futuro incrível. E um pouco assustadora também. Aquela analogia inicial da Ferrari que faz bico de Uber sozinha já está funcionando na alta relojoaria. A gente acabou de provar isso com as nossas fontes de hoje. A questão agora para o pessoal em casa pensar é saber quando que essa tecnologia de ficção científica vai chegar à cozinha deles. Continuem prestando muita atenção em como o conceito de valor está mudando de forma bem rápida ao nosso redor. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.